gente vai falar daqui a pouquinho sobre o programa Fique em Dia, que foi lançado pela Prefeitura de São Paulo para a regularização de contas e de dívidas tributárias pelos cidadãos que vivem aqui, mas agora espaço aberto para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está falando sobre a mega operação na capital fluminense. Que nós não precisamos nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Ontem ficou claro o apoio da população, porque a população quer uma solução para o dia a dia. A população quer, na vida como ela é, a vida que acontece nas nossas ruas, nas nossas casas, na caminhada para o trabalho, na ida das nossas crianças para a escola, na ida e volta para o trabalho, é essa segurança pública que os nossos cidadãos querem. E eu falo aqui hoje pelos 16 milhões e meio do Rio de Janeiro, mas falo com certeza aqui pelos mais de 200 milhões de brasileiros, não só os cariocas e fluminenses. Por isso, não entraremos nessa armadilha de ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que já houveram. Fiquei feliz nessa reunião com os governadores ao entender que todos eles percebem a importância de resolver o Rio de Janeiro, de como as situações, sobretudo de algumas ações judiciais, fizeram o Rio ser esse grande bunker de lideranças hoje. E os governadores percebem isso claramente e todos se colocaram com a intenção de ajudar, com a intenção de colaborar com o Rio de Janeiro. Esperamos do governo federal, sinceramente, um foco no Rio de Janeiro, um foco de integração, um foco de trabalho junto, um foco, inclusive, de financiamento, de nos ajudar nesse financiamento, já que há, por parte de algumas autoridades, tanta preocupação que eles nos ajudem, sim, a financiar. E, por fim, dizer que todo o trabalho de perícia, todo o trabalho de fiscalização da ação está completamente aberto aos órgãos de controle. Ontem falei com o ministro Rui Costa, a princípio eram 9 vagas e depois eu solicitei 10 vagas em presídios federais. Ontem mesmo falei com o presidente do Tribunal de Justiça e com o Procurador-Geral de Justiça para que a gente possa facilitar a ida desses criminosos que já estão em isolamento desde ontem, aqueles que os relatórios de inteligência mostram que são quem ficam comandando o terror de dentro das cadeias. E também falei algumas vezes ontem, também já hoje de manhã, com o prefeito da cidade, onde tive a informação que, graças às nossas ações em conjunto, tanto da Prefeitura quanto do Estado, que a vida na cidade vai tomando a normalidade, o transporte público já voltou a funcionar, aquelas empresas que quiseram funcionar estão podendo funcionar normalmente, e a gente espera que no dia de amanhã, inclusive escolas ou empresas, faculdades que não funcionaram, voltem a funcionar, para que a gente possa utilizar o que foi feito ontem como início de um grande trabalho, início de um grande tempo, onde todos vão se unir, todos vão poder trabalhar juntos e a gente vai ter condição de livrar cariocas fluminenses, mas, sobretudo, brasileiros, do jugo da criminalidade. Queria repetir que estados ou cidades que não sofrem hoje com problema de segurança pública sofrerão em breve. Aquele que não entender que esse é o maior problema do Brasil hoje, terá que, em muito pouco tempo, refazer a sua fala e pedir perdão à sociedade. E, por isso, o Rio de Janeiro sai na frente, mas não na perspectiva de fazer sozinho, mas na perspectiva de entender o seu papel
Entender que o epicentro desse problema que assola o Brasil é o Rio de Janeiro e que nós não nos furtaremos de fazer a nossa parte. Repito, mostramos ontem um duro golpe na criminalidade, que temos condições de vencer batalhas, temos condições de fazer o nosso papel, mas temos a humildade e a certeza de também reconhecermos que essa guerra não será vencida sozinhos. Todos os meus secretários estão determinantemente proibidos de dar nenhuma declaração que não seja pró-segurança pública e pró esse problema. Não bateremos boca com ninguém. Espero que todas as autoridades entendam que esse é o momento de união, é o momento onde temos uma grande oportunidade. E sinceramente, nós que temos compromisso público, esperamos que essa oportunidade não vire um campo de batalha e não vire politicagem. Daqui a pouco terá uma coletiva de imprensa de balanço na cidade da polícia, onde todo o armamento apreendido estará lá exposto para que as senhoras e os senhores possam fazer as suas imagens. Estamos aqui acompanhando, né, a coletiva de imprensa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre essa mega operação no Rio de Janeiro. O governador falando que mostrou, né, que tem condições de vencer batalhas. Uma das falas aí do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a gente segue acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento que incluiu o Ministério Público. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que foi feito ontem e de que, caso alguém erre, também ficar à disposição da lei. Qualquer um que tenha saído dos ditames da lei tem a lei como seu grande guarda-chuva e arcabouço. No mais é isso. Agradecer as nossas polícias e, como momento final, mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais, e eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Eu já determinei que essas famílias sejam completamente amparadas e protegidas pelo Estado, para que a gente possa valorizar a nobre ação de pagar com a própria vida pela defesa do bem comum, pela defesa da justiça, pela defesa do Estado democrático de direito e pela liberdade dos nossos irmãos cariocas e fluminenses. Obrigado, governador. Então, nós vamos agora também para as perguntas, começando com a TV Record, para a repórter Ana Paula Latena. Só me diz onde está, por favor, para eu olhar certo. Ana Paula ali? Oi, Ana Paula, bom dia para você. Neste momento, o governador do Rio de Janeiro atendendo a imprensa, né, os jornalistas, e respondendo às perguntas dos jornalistas presentes na coletiva de imprensa. Vamos seguir acompanhando Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, nesse dia seguinte após a mega operação. Do Rio de Janeiro para solucionar. Os governadores têm muito a ideia de que grande parte das lideranças criminosas estão aqui no Rio de Janeiro e que a solução dos seus estados também passa pelo Rio de Janeiro. Então, conversei aqui agora com o governador, falei um pouco com o Tarcísio, falei com o Caiado, falei com o Jorginho Melo, falei com o Eduardo Leite, acabei de receber mensagem também aqui do governador Ibanez, realmente todos muito imbuídos. Recebi ligação de manhã do Helder Barbalho, de diversos governadores se solidarizando, parabenizando e reconhecendo a coragem do Rio de Janeiro de dar esse pontapé inicial da solução desse problema, no combate dessa guerra. E eu agradeço demais os meus colegas governadores e, com certeza, a ajuda que eles propõem será bem-vinda, todavia, será técnica. Não haverá politicagem
em mandar, simplesmente sai mandando o policial para cá, para tá. Não será assim. Caso a gente entenda que precisa de ajuda, elas serão definidas pelos secretários de Segurança Pública de forma técnica, ordeira e baseada na necessidade, e não simplesmente na vontade de encher isso aqui de polícia, que não é isso definitivamente o que a gente precisa. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, respondendo às perguntas dos jornalistas que estão por ali, a primeira delas falando sobre a possibilidade de apoio e de ajuda de outros estados, mencionou que já conversou com alguns governadores, expectativa para que ainda hoje o governador do Rio também se reúna com ministros do governo federal para tratar de uma possível ajuda que o Rio de Janeiro pode receber. Para a PF, e eu vou nominar o meu elogio ao novo superintendente do Rio, o Galvão. Ele, desde que entrou, ele tem procurado, sobretudo a Polícia Civil, tem feito um grande trabalho. Assim, a vontade da PF é muito grande de colaborar conosco. Então, já fiz reclamações no passado sobre a PF, e a PF realmente, e elogio mesmo, desde a entrada do Fábio Galvão, eles têm uma busca incessante conosco por integração. Fizeram duas ações excepcionais, uma estourando uma fábrica de fuzis em São Paulo e a outra uma de bloqueio de bens de criminosos, que a nossa Polícia Civil também participou, mas o diálogo com a Polícia Militar, a questão da PRF e da Força Nacional, um pouco menos, mas também abertos ao diálogo. Sei que temos já 200 homens da Força Nacional aqui. Na época, desde o então ministro Flávio Dino ainda, foi solicitado que esses 200 homens focassem nas estradas federais, sobretudo para combater o roubo de carga, e eles estão lá até hoje. A gente não tem muito como fazer balanço da efetividade, mas toda ajuda ela é válida e a gente agradece. Então, na questão da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, para essa operação não era uma investigação que eles estavam. Eu deixei claro que naquelas operações a nossa ideia era o blindado, e eu vou explicar o porquê. O blindado da Marinha, ele tem capacidade de passar por cima das barricadas. E aquilo era fundamental para que o policial, entrando na operação, não fosse alvo de uma situação privilegiada dos traficantes. Por isso que os blindados foram pedidos. Não é a nossa vontade de usar blindado, como eles querem usar blindado, não. Isso é pensado em técnica, é pensado em estratégia, e nós somos proibidos de comprar esse tipo de blindado, porque eles são de exclusivo de forças nacionais. Por isso que nós não temos esses blindados. Então, deixar claro essa fala, a questão de utilização, de terem que ser servidores dele utilizados, fez o que a gente falasse o seguinte: não vamos ficar chorando, não ajudaram, não ajudaram. Se não dá para contar com apoio, a gente foi e fez a nossa operação, e foi um sucesso ontem, tirando a vida dos policiais. O resto da operação foi um sucesso, e a gente não fica aqui chorando, a gente fica trabalhando. Eu só citei essa questão porque eu fui perguntado por vocês ontem, quem estava aqui. Mas em momento nenhum vocês veem declarações nossas reclamando ou chorando. Se dá para ajudar, ajuda. Se não dá, a gente vai tocar a vida. A Rádio Bandeirantes acompanha a coletiva de imprensa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que já disse aqui, que há uma guerra contra o Estado paralelo. Afirmou que após conflito de versões com o governo federal sobre o apoio ao trabalho contra o crime, que não vai entrar na armadilha de politizar a mega operação. Diz que aos que querem fazer politicagem, o que temos a dizer é ou soma, agregue, ou suma, foi o que disse o governador Cláudio Castro. Uma outra informação é que o Instituto Médico Legal ML Afrânio Peixoto, na região central do Rio de Janeiro, será exclusivamente utilizado para a necrópsia dos corpos dos homens que morreram nesta operação. A Rádio Bandeirantes segue acompanhando a coletiva de imprensa. Eu digo uma ocupação permanente.
Ainda o jornalista fazendo a pergunta ao Cláudio Castro, governador do Rio, que também disse há pouco que a Polícia Federal tem sim uma vontade muito grande de colaborar com essas ações. Se o governo já tem certeza... Vamos lá. Como é que funciona a coisa? Obrigado. Como é que funciona aqui, até porque a gente tem um respeito a todo o processo de perícia, a todo o processo de fiscalização dos órgãos de controle, e a gente tem que ser muito responsável com isso. A nossa contabilidade, ela começa na hora que esses corpos entram no IML. Nós não contabilizamos por imagem, vídeo, foto. A Polícia Civil, sobretudo, tem uma responsabilidade enorme de saber quem era cada uma daquelas pessoas, identificar, ter o que... Então, assim, isso é um trabalho muito criterioso, até porque nós somos cobrados por isso, inclusive pela DPF. Então, assim, eu não posso fazer balanço antes de todos entrarem. Ainda que isso demore um pouco, daqui a pouco fica uma guerra de número. A gente ouve 30, 20, 150, 200, 500. Nós não vamos trabalhar assim, até para que tenha credibilidade nos dados. Nesse momento... Na verdade, a polícia, o dado oficial que o secretário Felipe me passou agora são 58. Por enquanto, são 58 o dado oficial que nós temos. Esse dado vai mudar. Não, esse dado vai mudar com certeza. O que eu estou falando é que não é maior ainda, porque o trabalho de perícia não terminou. O trabalho de... Por que 58 sendo os 4 policiais. Então, são 54. O dado oficial, nesse momento, são 54 de mortos. Não. 58 mortos e 54 suspeitos. Quais são os indícios que nos levam a crer que todos eram criminosos? Sendo bem sincero com vocês. Porque o conflito não foi em área edificante, em área edificada. Perdão. O conflito foi todo na mata. Então, não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito. E por isso a gente pode tranquilamente classificar, e se tiver algum erro de classificação, ele com certeza é residual e irrisório. E ele será, ainda que se tenha alguma pessoa que por um acaso possa ter acontecido uma situação, será absurdamente extraordinário e nós corrigiremos assim que o dado oficial chegar. Então, esse é o dado real agora e o critério que nós garantimos hoje, que nós falamos hoje com a tranquilidade que são criminosos. Porque no planejamento da operação, muito bem feito, inclusive, estava esse conflito não ser em áreas edificadas para que aquela população não sofresse. Isso fez parte do planejamento. E a ajuda do governo federal, eu já falei ontem, eu não... Vai ser agora num segundo momento. Eu estou esperando essa conversa hoje com o governo federal. Isso aqui, gente, não é o PP2. A UPP, você pergunta aos prefeitos de Angra, de Búzios, de Resende, de Campos, de Macaé, o que eles acham dela. O governo do Rio de Janeiro não faz acordo para ter índice bom. Nós queremos resolver o problema. A agenda aqui não é política, não é eleitoral. A agenda aqui é de solução de um problema que afeta milhões de cariocas e fluminenses hoje. E por isso nós não vamos entrar em politicagem aqui. Nós trataremos esse assunto de maneira séria, de maneira técnica e de maneira construtiva para uma sociedade livre. Essa é a máxima e a tônica do governo do Estado do Rio de Janeiro sob a liderança do governador Cláudio Castro. Rádio Bandeirantes acompanha a coletiva de imprensa do governador Cláudio Castro, que detalha essa mega operação no Rio de Janeiro. Diz que a operação foi um sucesso, que só os 4 policiais mortos que são vítimas, e voltou a polemizar com o governo federal. Diz que não vai ficar respondendo nem a ministro, nem a autoridade que queira transformar esse momento em uma batalha política, que tem muita tranquilidade de defendermos tudo que fizemos ontem. Foi uma das frases aí da coletiva de imprensa do governador Cláudio Castro.
A gente lembra também, Lupato, que excepcionalmente nesta quarta-feira não vamos ter o nosso giro esportivo com o Guilherme Agrela devido à cobertura, essa grande cobertura que a Rádio Bandeirantes faz da mega operação no Rio de Janeiro, mas todas as notícias, todas as informações do esporte, logo mais com Nossa Área, com o Elia Júnior. A gente segue por aqui acompanhando então o que diz o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Estou esperando uma sinalização deles hoje. Já sinalizaram que virão, mas ainda não sinalizaram quem virá e nem que horas que será isso. Falando agora o governador do Rio, Cláudio Castro, sobre essa comitiva do governo federal que vai ao Rio de Janeiro, diz que ainda não conseguiu ter a informação de quais os ministros que vão comparecer e em que horário vão chegar à capital fluminense. O governador do Rio, que também anunciou um balanço diferente, né? Ontem à noite, a confirmação dada pelo governo do Rio e pelas forças de segurança era a seguinte: 64 mortos, sendo 60 suspeitos e 4 policiais. Agora, o balanço, segundo Cláudio Castro, é de 54 suspeitos e 4 policiais, ou seja, 58 mortos na mega operação de ontem. Perguntando o que a gente estava precisando. Na primeira ligação eu falei que naquele momento nada, porque eu ainda ia me reunir no fim do dia, como eu fiz com a nossa cúpula de segurança. Depois dali liguei de volta, aí fui eu que liguei para o ministro Rui Costa, solicitando as vagas nos presídios federais, e à noite o gabinete do ministro Lewandowski fez contato com o meu gabinete, dizendo que ele tinha interesse de vir hoje aqui no Rio de Janeiro e que teria uma reunião de manhã com o presidente e que depois ele diria a hora que viria aqui. Nós estamos esperando esse contato ainda deles. Provavelmente devem estar em reunião ainda, para não terem ligado, totalmente natural. Para encerrar, governador, então agora a pergunta. Bom, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, continua falando, né? São muitos os questionamentos dos jornalistas que estão no local em relação a esse possível encontro hoje com membros do governo federal. Inclusive, neste momento acontece uma reunião no Palácio da Alvorada, e a informação apurada pelo repórter Caio Messina, da Bandeirantes em Brasília, é de que são 3 pontos principais que foram apresentados e relatados ao presidente da República em relação à segurança no Rio de Janeiro. Nós já traremos quais esses 3 pontos. Agora vamos com mais um trecho do governador do Rio, Cláudio Castro. Eu acho que isso é um problema deles. Por isso, o senhor pediu o GLO. Eu discordo de todos aqueles que falam que eu deveria ter pedido o GLO. Da mesma forma que eles não têm a ver da maneira que eu ajudo. A gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir se o instrumento deles é GLO ou não é. Isso é um problema do governo federal. Eu não tenho condição de dizer para ele o instrumento jurídico que ele vai usar para me ajudar. Então, diferente até do que foi dito, o governador nunca pediu uma GLO. Não cabe ao governador algum pedir GLO. O governador tem que pedir ajuda, tem que pedir gente, tem que pedir infraestrutura, tem que pedir recurso, tem que pedir maquinário, tem que pedir inteligência. Então, isso tudo será conversado. Quem sabe a montagem de um escritório, de um comitê permanente aqui, efetivo, diferente do que aconteceu na época do que a gente fez de lavagem de dinheiro, que mudou o ministro e depois ninguém nunca mais participou deles, que seja algo efetivo e permanente para que a gente possa diminuir a capacidade bélica, a capacidade financeira dessas organizações criminosas. Que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você asfixiar bélica e financeiramente essas organizações criminosas, e aí sim, todo investimento que o Estado está fazendo, investimento que passa de 16 bilhões de reais por ano, que esse investimento com certeza vai ter mais condição de dar um resultado efetivo. Então eu não entendo, acho até que seria um desrespeito do governador dizer para eles qual instrumento que eles têm que usar, como seria de respeito eles de dizerem que instrumento que eu tenho que usar aqui. O instrumento é cada governo que define. O papel nosso é pedir ajuda, pedir integração, pedir apoio
E o instrumento, quem define é o presidente com seus ministros. Obrigado, gente. Bom, ponto final na coletiva de imprensa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Entre as afirmações, as frases, os highlights, os destaques dessa coletiva, o governador disse que ontem, né, nessa mega operação, pode ser o início de um grande processo no Brasil. Diz que tem a convicção que podemos vencer batalhas, mas sozinhos não podemos vencer a guerra contra o Estado paralelo e que a cada dia vem se mostrando mais forte, com poder bélico maior, poderio financeiro mais forte, que espera do governo federal um foco de integração e de financiamento e que aquele que não entender que a segurança pública é o maior problema do Brasil hoje vai se arrepender e pedir perdão à sociedade, e é por isso que o Rio de Janeiro sai na frente. Não nos furtaremos a fazer a nossa parte. Sobre os policiais mortos, diz que o governador falou que queria se solidarizar com a família dos 4 guerreiros que deram a vida para salvar a população de vítima. Ontem só tivemos esses policiais. Foram as palavras, né, alguns dos destaques aí da coletiva de imprensa do governador Cláudio Castro, afirmou que a operação foi um sucesso e atacou os críticos, né, dessa mega operação que teve ali alguns números distorcidos, não é, Lupato? Porque tem a contabilização oficial e também, como a gente explicou no início do jornal, os corpos que foram levados então à praça, que estavam numa área de mata, e o balanço final foi passado aí pelo governador Cláudio Castro.